Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista e especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamacia, jornalista aqui da CBN. Bom, hoje a gente vai falar sobre o futuro da educação, ou educação do futuro. A gente vai falar da inteligência artificial dentro do ensino, as novas formas de aprendizagem. Marta, eu queria começar perguntando assim, desde que chegou a IA generativa, o ChatGPT de 2022 para cá, o que mudou substancialmente na educação? Mudou várias coisas substancialmente, né? Uma delas é a forma de estudar, né? A gente até tem como um dos riscos as pessoas ficarem dependentes demais, porque você para de pensar e usa direto a IA. Mas não é só, né, a parte de risco ou de ampliação, porque amplia também, mas a forma mesmo. Outro dia eu estava vendo uma garota falando que as aulas agora, quando que isso aconteceria antes, né? De você gravar a aula inteira, o áudio do professor. Você coloca isso no notebook LM do Google, junto com outras informações, papapá, e você forma todo o seu histórico daquela disciplina, ou todo o seu caderno digital, com a IA te ajudando a resumir a aula que você perdeu. E isso é interessante, perceba como tem um impacto, né? Tem disciplinas que não tem muitos livros, às vezes são coisas muito novas, ou tem um professor que é bem, né, tem uma experiência gigante, isso não está em lugar nenhum, e aí você tem isso capturado. Então a forma de estudar mudou, e não, se a gente for falar outras coisas que mudaram na forma de estudar, você antes precisaria ter alguém para tomar seu ponto, ou para você estudar junto. A gente sempre adorou estudar junto, porque um complementa o outro. Trocar o caderno. Trocar o caderno. Agora, você faz isso de maneiras assim, trocando com seres inteligentes, e você pode ter realmente um par para estudar que te amplia, que faz perguntas além do que o professor falou, para aprofundar, para dar mais link, ou para testar o que você tem de ponto cego. Ou seja, a forma de estudar definitivamente mudou. Até os estudos estão mostrando que os jovens estão usando cada vez mais para todo tipo de trabalho. Mudou a forma de avaliar, né? E essa teve que mudar rapidinho, porque se você tem uma IA que te responde qualquer coisa, você não pode ter como avaliação um trabalho que só dá nota para aquilo que é o final. Você tem que ver o processo. Novos processos para você fazer avaliação, tem novas formas de avaliar também, porque você tem ajuda, por mais que o professor seja incrível, né? E eu sou professora também, a gente não sabe todas as técnicas que você pode ter de didática para entreter determinados grupos. Agora você pode ter ajuda também para preparar as aulas, então não é só a avaliação, mas é a preparação da aula. Então esses foram os impactos mais imediatos. A gente está vendo agora também a mudança na gestão. A gestão também está mudando, porque você tem a IA para te ajudar nos processos, né, toda a parte de captação, marketing, acompanhamento de aluno, dados para a vida inteira. Então, a gente tem essas transformações mais iniciais. Mas, se a gente for pensar um pouquinho, né, para frente, esses impactos estão fazendo com que a gente tenha que mudar também os conteúdos, né? Então, os conteúdos passam a são importantes, a gente já falou isso aqui em vários momentos, que é importante você aprender, ter repertório, etc. Mas aquilo que você tem que desenvolver de atitudes, habilidades humanas, etc., pensamento crítico, que também está em todas elas, a negociação, enxergar sinais, tudo isso passa a ser parte das disciplinas também como um todo, né? Outra coisa que muda é a percepção da educação. Então, as pessoas começam a gente ter gente criticando a educação tradicional, as universidades, especialmente as particulares, com mais evasão ou menos pessoas interessadas em fazer. Então, eu vi um estudo nesse ano que até Harvard, MIT, nos Estados Unidos, tem vários dropouts, pessoas que saíram, que eram estudantes, e que estão com esse senso de urgência de ter que fazer alguma coisa rapidinho, uma startup, alguma coisa no mundo, porque está passando tudo muito rápido e, às vezes, a educação formal... Então, de novo, né? A gente precisa... Os impactos iniciais é usar na ponta, né? O que cada um faz está mudando, mas isso deve afetar o ecossistema como um todo. Depois, se você quiser, a gente pode falar dos impactos mais para frente. Né? Eu queria dar um contexto aqui. Mais da metade dos professores brasileiros diz que já usa inteligência artificial nas aulas para planejar atividades, resumir os conteúdos, dar nota para os alunos. São dados que foram divulgados recentemente pela OCDE. Ou seja, o brasileiro adotou a IA, o professor adotou o IA. Se você comparar com países desenvolvidos, por exemplo, esse número não chega a 40%. Né? Então, a gente está usando mais do que os outros nesse sentido.
Por outro lado, o mesmo estudo mostrou que a adoção da inteligência artificial ela se deu de uma forma improvisada. Então, o professor diz que não houve treinamento consistente para isso, né? Então, 64% dos professores dizem que não têm habilidades ou conhecimentos para usar IA e 60% que a escola não tem estrutura para essa tecnologia. Isso é um problema, né, Marta? Esse é um problema, especialmente porque a gente está pensando, sei lá, aqui em São Paulo. Agora, tem lugares no Brasil, a gente falou isso no episódio de saúde, que a gente não tem infraestrutura para você poder utilizar. E aí você cria diferenças, inclusive regionais, né? De lugar que consegue usar, lugar que não consegue usar. Volta para aquela questão de vulnerabilidade. Quem está mais vulnerável tem menos acesso, não consegue, né, crescer no grau que deveria crescer. Esse é um problema mais governamental. Mas, independente disso, a coisa mais importante que eu acho que essas pesquisas mostram, e isso acontece nas empresas também, quando essa tecnologia chega, as pessoas querem usar. E você não adaptou ainda os processos, a educação, a forma de usar correto, as pessoas vão... Tanto que no corporativo tem um nome, isso aí, é Shadow IT, que é o pessoal que, em paralelo com as normas da empresa e as tecnologias da empresa, utiliza as tecnologias que quer utilizar porque quer resolver o problema. Tanto que um dos tópicos muito discutidos na mídia ano passado e ano retrasado era as pessoas ter vergonha de falar que estavam usando a IA como se ela estivesse se diminuindo porque ela está usando a IA. Então, a forma como você usa, como a sociedade vê, é um momento ainda de transição, né? Bom, então agora a gente vai ampliar essa conversa recebendo um convidado especial, que é o Guilherme Rodrigues Alves, fundador e CEO da Explore Aprendizagem. Guilherme, você tem um trabalho de educação complementar ao ensino formal que oferece para os alunos possibilidade de se aprofundar em novas tecnologias, artes, principalmente agora com inteligência artificial, esse trabalho é primoroso, né? Eu sei que você começou esse trabalho porque você estava, assim, insatisfeito com a educação dos seus próprios filhos na escola. Eu queria que você falasse o que te incomodou ali quando seus filhos estavam estudando, que você via que a escola não estava oferecendo, por exemplo. Bom, obrigado por me receber. O trabalho de vocês é incrível e é uma satisfação estar aqui. Bom, isso foi realmente um momento de percepção da sociedade, de como que a sociedade estava se dirigindo nessa nova onda de tecnologias e que isso se retroalimenta de uma maneira muito grande. E vendo isso, e vendo o ambiente que meus filhos, numa escola internacional, né, de ponta, imagina uma escola pública, né, Marta? Nossa. Então, que a sociedade que eles iriam viver não era a sociedade que eles estavam aprendendo. O que eles estavam aprendendo para né, ser uma pessoa plena, feliz socialmente. E isso que me despertou a oferecer alguma coisa. Primeiro, na verdade, foi ajudar a escola. Eu tenho um espírito de comunidade muito forte. E nesse ponto, descobri que a escola não tem esse olhar, né, de como os pais podem se envolver e ajudar nesse processo. E foi aí que eu decidi empreender na educação e fazer uma metodologia com que os alunos, que a gente inclusive faz trabalhos corporativos também, lifelong learning, para se conectar, né, com o que precisa de competência socioemocional, de repertório, dentro dessa nova sociedade. E as matérias tradicionais não estavam suprindo isso, na sua visão? Pois é, isso foi há 8 anos atrás. É lógico que era um outro olhar, um outro viés, mas nessa viagem que a gente acabou de voltar da China, viu quanto contemporâneo continua sendo e quanto é urgente. Como você precisa ter competências que não são apenas as competências que você precisa decorar. São competências que você precisa saber, né? E daí vem o decor, né? Do coração. Não é na mente, é no coração. Como você sabe isso, porque isso tem um significado para você. Então, compreender como atuar nesse processo, pode vir a tecnologia que for que você vai navegar. Que volta para falar das habilidades, né? Gente, é até legal com isso que o Guilherme está falando. As pessoas associam muito a nossa competência com o conhecimento, porque a gente vem de uma sociedade assim. Na realidade, competência tem 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. A gente trabalhou muito só conhecimento a vida inteira. A parte de habilidade é a aplicação do conhecimento. Tem gente que é uma enciclopédia, né? Você fala, uau, você não consegue fazer nada. Não adianta você fazer 5 faculdades, estudar todos os livros do mundo e não conseguir aplicar.
Agora, para você aplicar, tem que aplicar da maneira correta, que precisa de atitude. Antigamente, como faltava habilidade técnica, o que acontece? Você tinha conhecimento, dane-se a sua atitude, porque eu preciso de você e está tudo certo. E aí você aplicava aquilo, tinha que saber aplicar da maneira que dava. Agora, o conhecimento ele está num nível que cada vez mais abundante. E a IA faz, você tem consulta, você tem disponível assim, no nível máximo. Aonde está o diferencial? É justamente o que ele está falando aqui. Lá atrás, então, quem vem desde lá de trás vendo sinais, né, Guilherme? É habilidade e atitude. As habilidades, a gente mais ou menos está tentando desenvolver, elas são muito associadas, porque você não consegue desenvolver habilidade sem conhecimento, tá? Não dá. Mas o que é o grande diferencial na atitude? E a atitude, ela está no nível do humano. É você se relacionar, negociar, comunicar, pensar, interagir, comunidade. Então, é espantoso, coisas que são óbvias, e que a gente fala em palestra, você vê quando é desconectado, né? Ah, a gente tem que colaborar. Quantos anos a gente fala isso em transformação digital? Tem que ser colaborador. E aí, quando a gente vai ver a aplicação, na aplicação, a pessoa estranha quando você quer colaborar num ambiente de educação. Tem um ponto que acho que é fundamental, que muita gente acha que é firula. Empatia. Quando a gente fala de empatia, pode... a pessoa se machucou, né? Coitado, a pessoa não está legal. A empatia vem de saber qual é o problema real. Isso. E é só para eles que a gente consegue as reais soluções. Porque se isso acontece muito, um empreendedor quer transformar a educação ou qualquer outro mercado, pensa num sistema, numa plataforma incrível, que aquilo vai solucionar todos os problemas que ele enxerga. Mas se ele não tem a empatia de envolver professores para entender qual a real dor, qual o real problema, qual a real situação que está acontecendo lá na ponta, esse aplicativo, esse produto não vai servir para nada, porque ele não tem realmente a conexão com quem vai utilizar na ponta. Então, é muito legal isso que o Guilherme falou, porque tem estudos recorrentes no Vale do Silício, que é o lugar da inovação, onde você tem assim a origem, né, de todo mundo lá que quer inovar. As duas principais causas de fracasso das startups, que nasceu para fazer uma coisa só, né, que resolver um problema para inovar. É falta de dinheiro, que acontece, às vezes você não tem dinheiro para colocar a startup, né, continuar, e não ter product market fit, que é isso que o Guilherme falou. É fazer um produto que você acha lindo, incrível, maravilhoso, e o mercado não quer, não precisa. Então, inovação tem muito a ver com resolver problema. É problema que existe, real, e tem muito a ver com empatia. Guilherme, você falou dessa viagem para a Ásia que você fez, e eu queria entrar um pouco nisso, né? Você acompanhou o ensino nas escolas na China, na Coreia do Sul. O que você pode trazer de futuro que já acontece lá, que você fala assim, uau, não estava sabendo que estava acontecendo isso ainda? Bom, primeiro que o futuro não é só tecnologia, é humano. Então, esse foco no humano ainda é muito grande mesmo lá, quando a gente fala que é a ponta da tecnologia. Mas é a ponta da tecnologia porque está apoiando o humano. Então, a gente foi não só para escolas para ver o que está acontecendo, mas também para centro de pesquisas. E daí é que fica mais interessante, porque é ver o que eles estão pesquisando e por que está saindo essa resolução. Então, por exemplo, na Universidade de Tsinghua, que é a principal, onde os presidentes né, estudam e fazem carreira, fazem todo esse processo de entendimento do que é preciso com uma visão de longo prazo para acontecer. Né, você não chega lá e fala assim, qual a tua meta para o ano que vem? Isso não existe. O que acontece e como todo mundo está orientado para isso. Então, não dá para chegar e falar assim, fui lá e achei uma bala de prata onde eu vou replicar aqui. Uma coisa que a gente viu muito interessante é que, sim, eles têm agilidade para fazer rollout de coisas e eles têm ferramentas que se conectam com muita facilidade entre plataformas. Então, um exemplo. A gente estava brincando, poxa, quando era pequeno a gente tinha um 3 em 1, né? Era o rádio, a vitrola, o toca-fita, conseguiram juntar tudo no mesmo lugar, porque daí eu gravo, eu toco, eu ouço tudo no mesmo lugar. A gente foi lá na Tal Education, eles fizeram, parece uma impressora corporativa, mas é
um scanner que pega a prova do aluno, escrita à mão, já analisa e reimprime ela, com a mesma prova, com marcas em cima da prova, como se fosse um professor corrigindo a prova. Então, o entendimento do que está na prova, a forma com que ele é corrigido e o feedback na prova impressa acontece sobre a própria escrita do aluno e o aluno recebe aquilo. Isso não é a substituição do professor. Isso é fazer com que o professor tenha mais tempo para outras coisas. Porque o relatório que ele recebe, e isso é muito legal, porque, inclusive, lógico, uma escola de ponta aqui, o Bandeirantes, também tem usado muito isso, os dados em prol do professor. Então, com essa prova e feito por esse processo, você consegue dados específicos para a personalização do aprendizado desse aluno, mas também genericamente para encontrar não só da sala, a relação com o professor, como também de todos os alunos daquele ano, e que são muitos, na China. Então, aonde está o gap? O que a gente precisa ajudar esse aluno? Então, um único equipamento e que daí fala, mas isso só algumas escolas as melhores. Não, todas as escolas na China têm pelo menos uma máquina dessa, e que são escolas públicas, né? Então, quando você tem uma orientação, tem recursos para poder fazer isso, a gestão da onde você precisa ajudar o professor, se é aquele ou se é todo o currículo, para onde você quer chegar, é muito melhor. É bem interessante, porque hoje a tecnologia permite você fazer isso ali aplicado, né? Mas há alguns anos atrás, uma das pessoas que participou de umas imersões minhas tinha feito o high school no Canadá, uma daquelas, né, intercâmbios. E é bem interessante que no Canadá, naquela época, não tinha IA ainda, mas já tinha dados. E o professor, você era obrigado a fazer o exercício em casa, no computador que estava ligado na escola. Por quê? O sistema, que não era IA na época, analisava todos os alunos o que responderam para o professor, na próxima aula, direcionar a aula para o que ficou mais necessário em função do resultado de todo mundo. Então, veja que interessante, né? Agora, com tecnologia mais avançada, você deu um passo além, e é muito legal quando o Guilherme fala que não está substituindo o professor, porque o papel do professor não é esse. E, gente, como professor, você ficar corrigindo, avaliando... E outra coisa que é interessante, né? As pessoas falam, não, porque a máquina nunca vai fazer tão bem quanto o humano. A máquina faz isso melhor que o humano em várias dimensões, e eu vou explicar por quê. Faz, inclusive, para RH. A gente, como humano, a gente tem um monte de vieses e limitações. Até para você conseguir ler as provas. Uma das coisas que eu fazia, eu tirava o nome da frente da prova, tentava avaliar questão por questão. Você não tem todo o histórico do aluno, você não sabe tudo que ele tem de potencial em outras áreas. Você está limitado a 8, 10 perguntas que você faz. Se ele acertou 8, o que você sabe? Ele acertou 80% daquilo que eu perguntei naquele assunto. Eu não sei o restante. Com tecnologia, com IA, ela tem histórico anterior, inclusive de outros anos, quais são as propensões maiores ou não, o restante do que a turma está fazendo também para poder comparar, e pode, inclusive, mudando as questões de acordo com o que você responde fácil, o que você responde difícil, para testar uma área maior, que no fim é a personalização da educação, né? Mas você vê como que de 6, 7 anos para cá, a gente já tem um passo nisso, e como que isso pode ir liberando, no fim, para a gente fazer as coisas que realmente precisam ser feitas na educação. Também é legal falar do papel do professor, porque outro dia alguém está falando, não, porque a IA pode agora educar tudo, e a pessoa fica só autoeducada. Gente, como é que a gente aprende ser humano? É com o humano, né? Você começou na sua casa, se Deus quiser, né? Começou ali. Então, essa é a função de você aprender aquelas atitudes e habilidades com um humano no caminho também, né? Eu só quero reiterar que, lógico, a gente está falando de uma prova escrita que provavelmente no ensino fundamental, onde a criança ainda está sendo avaliada e encorajada a escrever, e que precisa escrever, né, para ter uma coordenação motora e para ter essa conexão de aprendizagem, né, do que você pensa com o que você escreve. Então, reconhece, o que não é tão difícil mais reconhecer os caracteres e a escrita, mas fazer com que isso tenha essa conexão. É fundamental que isso já está acontecendo na China e que acho que no Brasil vai acontecer, mas a dinâmica é outra, que a gente repense como avaliar. Uhum. E
E o repensar como avaliar também é repensar como oferecer, né, o conteúdo ou a necessidade para o indivíduo. E eu não digo nem a necessidade para a sociedade, porque toda tecnologia, além de repensar tudo o que acontece na sociedade, pode favorecer o indivíduo. A gente precisa pensar lá na frente o que a gente vai ter. Isso é um pouco de singularity, né? De usar a ferramenta do futuro para o futuro. Agora a gente está limitado. Mas a gente sabe que vai chegar. E a China também sabe que vai chegar lá em vários pontos. Mas como que a gente não só vai trabalhar ou ter foguetes ou tecnologia, mas como a gente vai viver. E para aquela vida, o que a gente precisa? Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai ser feliz? Então, para aquele momento, como que a gente precisa aprender hoje? E se o que a gente precisa aprender hoje, eventualmente, que por um bom tempo foi para poder exercitar nossa mente, a gente aprendeu e memorizou muita coisa, talvez para esse mesmo trabalho que é importante da mente, que a gente estava falando aqui dos setênios, de até os 7 anos, né, a ausência de tecnologia e poder imaginar muito, que é muito importante captar ainda, manter a criatividade, e depois começar a introduzir outros formatos de aprendizagem, isso é extremamente importante para que você consiga ter a formação necessária para a sua vida. Como humano mesmo. Como né? humano. Formação humana. Esse processo de aprendizagem, em um momento, foi decorar capitanias hereditárias, decorar os estados, e acho que é super importante. Lógico, tem muita coisa que é história, ou que é o dia a dia que você precisa saber, né? 11 de setembro eu estava em Brasília, fiquei preocupadíssimo. Mas depois falei, não, eles acham que é Buenos Aires, a capital do Brasil, não vão acertar aqui. Então, a gente precisa saber muita coisa do nosso dia a dia, mas tem muita coisa que está sendo suplementada pelo conteúdo fácil que você acabou de falar. Então, mas da mesma forma a gente precisa exercitar e fazer crescer a nossa mente, né, o nosso raciocínio, mas não necessariamente da forma que a gente vinha fazendo até hoje, com outras formas, mas fazendo com que a gente tenha as competências para ser feliz e para resolver os problemas da manhã. Porque os de hoje, né? Os de hoje tá É engraçado isso, a China, né? Essa preparação deles que começa décadas antes, né? Para eles estarem aqui hoje, eles estão o quê? Há 30 anos já trabalhando. Eles não fazem o planejamento do ano seguinte, né? Acho que isso é um sucesso do país, né? Porque eles não mudam de governo, né? Então, você também tem essa questão. Quando você não tem mudanças em quem está direcionando, você consegue fazer um planejamento de mais longo prazo. São planos de 5 anos. E, bom, só quem vai para a China, como você já foi também, Marta, entende que não é comunismo, é outra coisa, é um capitalismo diferenciado, porque com certeza ainda todo mundo quer comprar, todo mundo consegue né, fazer coisas. Lógico, tem uma ordem gigantesca, porque mais de 1 bilhão né, de pessoas. Então, as pessoas não têm a mobilidade. Eu não posso sair da fazenda e ir para a metrópole. Eu não posso ter meu carro na hora que eu chegar lá. Tem tudo uma ordem, porque é muita coisa, é muita gente. Para você atravessar uma rua, você vê o caos que é de bicicleta e você não sabe como que aquilo não dá ruim. Então, isso tudo tem um planejamento. E é devido ao regime. É bom ou ruim? Lá, a felicidade é ter comida. Porque há 20 anos atrás, eles tinham 0,1% de alunos graduados. O Brasil está estagnado há anos, por causa não só do sistema e da população, do crescimento, a 0,25% da população. Hoje, eles já são 1%. De 20 anos, de 0,1% para 1% da população tem graduação. E o que eles vão fazer com isso? O engajamento, o que o governo engaja os alunos é que aprendam aqui e vão trabalhar fora. A China tem um plano, a nova Rota da Seda, que é justamente as empresas que estão aqui, ótimo, mas se eu for taxado, se eu tiver algum problema, não vai dar certo. Vão abrir na Malásia,
vão abrir na Europa, Eles vão estão abrir indo pra na todo Ásia, lugar. na Todo lugar que eu África, for, é isso mesmo. com os alunos que aprendem aqui. Os meus alunos vão lá agora abrir a filial lá no Brasil. E tem um planejamento muito mais amplo que as pessoas também não veem, né? Como eu adoro viajar, se pegar 2017, a gente foi fazer uma viagem para a Austrália, aquelas ilhas ali, né, da Polinésia. Uma boa parte delas tem investimento da China. Você pegar as estradas de ferro que tem na Malásia, Laos, para ir até Singapura, é tecnologia chinesa. Eles dão aqui na América do Sul, no Peru, tem um porto assim completamente com investimento. Tem outros portos no mundo, tanto que alguns países nessa região da Ásia colocaram regras que para adquirir terras você tem que ser cidadão, não pode ser estrangeiro, etc. Então, eles têm essa coisa da expansão e você vê, é infraestrutura, é educação, é tecnologia, pensando no... E adorei quando você falou, porque as pessoas colocam comunismo, socialismo, tudo no mesmo balaio ali, né? E eles têm... É diferente do que é Camboja, do que é Vietnã, do que é os que estão em volta dele ali, e é diferente dos outros regimes que a gente já viu acontecer. O que a gente faz com a nossa liberdade, né? A gente usa justamente o TikTok para poder ficar brincando então, ali, exato. e eles usam de outra forma. Não, e aí a gente está falando de educação aqui, a palavra do ano passado, 2024, vamos ver qual que vai ser de 2025, que eu adoro quando eles, né, falam da palavra do ano, foi brain rot, que é apodrecimento do cérebro. Por causa, e o estudo fala que é porque as pessoas estão tão consumindo porcaria, lembrando, né, aquilo que você tem de repertório é alimento para o cérebro, e você acaba apodrecendo. Eu brinco assim, minha avó falava, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Eu falo, diga-me o que consomes de conteúdo que eu te direi quem és. E o que você falou do brain rot? O que as escolas, na sua opinião, Guilherme, as mais inovadoras estão fazendo hoje aqui no Brasil, por exemplo, para cuidar da saúde mental dos alunos? Olha, a gente tem que falar as mais inovadoras, porque realmente, como você falou, né, a OCDE viu que o professor brasileiro tem utilizado bastante inteligência artificial, apesar de não ter uma boa orientação, então tem uma ótima penetração, mas ainda sem a capacitação devida, né? Existem já muitas iniciativas em vários pontos, seja da parte ética, né, de como utilizar, seja também como dados, como eu falei para você do Colégio Bandeirantes, que tem utilizado não só para o diagnóstico pedagógico, mas também para o socioemocional e cognitivo, né, das situações, não cognitivo, psicológico. Então, tem o principal, acho que, moto que a gente precisa ir é sobre com quais dados a gente está trabalhando para os alunos que eventualmente usam a IA. Esses dados são dados com outros vieses e que é inevitável, seja americano ou seja chinês, né? Ou são dados locais, né? Que a gente da nossa cultura. Então tem todo um círculo aí que a gente tem que prestar atenção sobre para o que a gente quer a inteligência artificial. E no primeiro momento é justamente como que o professor pode orientar o aluno na parte ética antes mesmo do conteúdo, né? Depois disso, como que ele pode se beneficiar da inteligência artificial no dia a dia dele, nas tarefas que ele tem, para dar mais tempo para ele poder ficar com o aluno. Daí vem a parte de personalização, não só porque a IA ou a metodologia permite exercícios diferentes para cada aluno, mas sim para enxergar cada aluno, né? O que é aquele aluno. Depois a gente tem a parte de regulação, de políticas públicas. Como que a primeira formação desses próximos professores vão acontecer para o objetivo que a gente quer. E qual é o objetivo? É maior produtividade, é maior felicidade, né, de cada pessoa dentro dessa sociedade. Então, não só a China, mas a Europa também, tem esse novo viés vocacional da aprendizagem. Como que a gente aprende o que realmente está conectado com
com a gente, com o que a gente vai querer ser na vida, né? Então, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero trabalhar com o meio ambiente. Então, como o meu aprendizado passa por isso, onde eu vou aprender melhor, porque eu estou dentro do ambiente que me interessa, do que eu gosto de fazer. Então, essa parte vocacional também tem que ser desenvolvida. É por isso que eu acho que o nosso processo pedagógico tem um grande desafio ainda pela frente, porque ainda está muito no entrega de conteúdo, mas esse conteúdo é para ser entregue melhor com inteligência artificial? Não. Como que esse conteúdo pode ser diferente por causa da inteligência artificial? Acho que esse é o ponto, né? Foi o que a gente falou no começo, né? Que é o estudar, o ensinar e o avaliar muda completamente. E o ensinar, eu acho que a grande virada é como que a gente consegue, dentro dos conteúdos, porque a gente precisa de repertório. O repertório continua fazendo parte para você conseguir pensar, avaliar as coisas. Como que a gente consegue, dentro de todos os conteúdos, ensinar as habilidades que realmente fazem diferença. Não é porque o conteúdo em si, decorar não é mais necessário, mas ele é instrumento para você aprender outras coisas. E ele te forma, ele te desenvolve, né? Então, uma das coisas que o Guilherme falou, que é a importância, inclusive, de futurismo, de você enxergar onde você quer, né, lá na frente, qual é o futuro que você quer para você trabalhar aqui, é você conseguir aqui aplicar as coisas que são fundamentais para a gente estar lá. Agora, o que eu vejo, um desafio muito grande, a gente estava falando sobre isso antes, porque você tem que formar os professores para esse novo modo de dar aula, que independente do conteúdo que você esteja dando, você tem que ensinar as habilidades fundamentais de ética, você tem que ensinar atitude, você tem que ensinar negociação, você tem que ensinar pensamento crítico dentro de cada conteúdo. Então, é completamente diferente do que a gente fazia antes. Retomando que a inteligência artificial pode facilitar muita coisa, né? A gente tem que tomar cuidado para não facilitar o erro que a gente vem cometendo para o futuro. Até agora poderia ter sido um acerto esse tipo de metodologia. Mas se a gente quer uma outra sociedade ver que vai ser de outra forma, a gente precisa ver o que, de fato, a inteligência artificial vai facilitar. E daí eu falei, lógico, o nome de uma escola referência, né, e particular, mas iniciativas também para ensino público e para regiões remotas também acontecem com IA Desplugada, a Fundação Umbi, da Kelly Batista, que tem um aprendizap. Então, assim, por ferramentas, né, que estão ali, todo mundo tem um celular, mesmo com uma conexão não tão boa, por WhatsApp consegue aprender, ou mesmo de forma desplugada, consegue ter acesso. Mas tudo isso precisa ter um procedimento, precisa ter uma formação para esse professor. Me chamou a atenção uma notícia. Nos Estados Unidos está em expansão uma escola baseada em inteligência artificial que substitui professores por programas digitais capazes de detectar o nível de conhecimento de cada aluno e oferecer um ensino bem personalizado. Então, chama Alpha School, não tem divisão clássica de séries. A partir da idade dos estudantes, eles vão indo de acordo com as suas capacidades. E as disciplinas básicas, né, como matemática e inglês, elas ocupam apenas 2 horas por dia desses estudantes e o restante do tempo é preenchido com atividades de socialização. Eu vi que tem 4 estados americanos que já têm unidades dessa escola e está em expansão, vai para Nova York ano que vem. Você acha que esse é um bom modelo de escola ou seria o futuro da escola? Bom, a Mackenzie Price, que é a CEO da escola, ela teve essa visão para os filhos dela, assim como eu, para que Explore também. Lógico que guardado a localização e as competências que cada um tem, eu fui para um viés de after school, de complemento, né, e depois fui licenciado pela Pearson para fazer uma atividade mais ampliada e foi para o Brasil inteiro, mas ela já foi direto fazer, como lá pode fazer homeschooling, a escola dela fez um formato, na verdade, que é físico com o conteúdo de homeschooling. Então, no Brasil isso não pode. Então, qual é a metodologia, ou como que ela funciona? Eu ajudo o aluno a ter
todo o conteúdo e prática através de softwares e inclusive de prateleira, como o Khan Amigo da Khan Academy e outros, que você pode fazer treinos em IA, né, o próprio Duolingo, né, eventualmente em línguas. Então, a escola usa esses equipamentos e ajuda o aluno a navegar pelo currículo dentro de 2 horas. E as outras 4 horas são projetos para evoluir dentro desse processo, para né, fazer a prática de projetos. E que isso também é o que eu gosto, é muito legal, mas o que eles estão fazendo na sede, a gente já foi 3 vezes para fazer visita, que eu faço a missão para o South by Southwest, e a sede da Alpha School, a primeira unidade, é em Austin. E nós fomos lá conhecer o laboratório, falamos com os alunos e tudo mais. É uma persona. Os alunos, em sua maioria, têm capacidades especiais ou têm necessidades também, algumas dificuldades especiais. Esses alunos têm uma mensalidade que não é nem de uma Concept, de uma Avenues aqui no Brasil. Muito caro. É muito caro. Então, assim, é uma bolha da bolha de como isso está acontecendo. A Mackenzie está disseminando isso pelos Estados Unidos ainda dentro desse formato. A primeira unidade não tinha nenhuma área aberta, nenhuma área para atividade esportiva. As outras, por causa das críticas, inclusive, melhoraram esse processo. Então, todas essas unidades, elas formam num formato de homeschooling, dentro de uma estrutura de projetos, o que é muito legal, mas serve para uma pequena taxa de alunos, com certeza não serve diretamente para o Brasil, e para alunos que conseguem ter esse engajamento, não só pelo tipo de atividade, mas também que não é para todo mundo, que é caro. Mas só para mostrar como isso também não é uma coisa de agora, que tem os nichos específicos, a minha filha é engenheira de produção e ela fez o intercâmbio na Alemanha, né, na época que ela estava estudando. E quando ela chegou lá, aqui no Brasil, os currículos são fechadinhos, né? Você tem qual que você tem que fazer, disciplina XYZ. Ela chegou lá com o currículo mais aberto, escolhe a disciplina, mas o que mais encantou, ela chegou no professor, no primeiro dia de aula, ele chegou para os alunos e falou assim, quem que vai fazer presencial e quem só vai estudar fazer a prova? Ela falou, como assim? Você tinha opção, ele falava, o livro é XYZ, o conteúdo é esse, quem quiser. Estou falando de 2011, gente, não estou falando agora, tá? E aí, ó que lógica interessante. Se você adora aquela disciplina, você quer fazer todas as aulas, você quer engajar, você quer discutir, você quer fazer parte daquilo. Se aquela é uma disciplina que é necessária, mas não é... Porque as que você ama, você quer ir até o fundo da alma, né? Ela é necessária, mas não é daquelas que você adora. Você estuda, garante que você tem aquele conteúdo, que é muito isso. Você pode pegar uma IA, pode ler, no caso dela, um livro sozinho. Aí você vai, quando terminou o semestre, você marca um dia, você faz a prova sozinho em algum lugar. Com isso, o que você consegue? Um engajamento altíssimo, porque quem está em sala de aula está ali com, né, o olho vidrando, né, que quer ver aquilo. Os que precisam daquilo como algo a mais estão fazendo, porque precisa na formação, mas de uma maneira que não está atrapalhando os outros e tem como se desenvolver. Imagina agora com a IA, como você consegue tirar toda essa parte do conteúdo, né, que é, e você focar só nessa parte que é o desenvolvimento. Então, a gente já fazia isso em alguns contextos nichados de curso superior, etc., etc., mas com aplicação limitada, que você não tinha tecnologia, que agora a gente pode fazer com a tecnologia e expandir, né? Bom, eu queria terminar aqui falando com você uma coisa. Se você pudesse, é uma provocação, tá, Guilherme? Redesenhar uma escola do zero, tá? Começando hoje. Como seria o dia a dia do aluno na sua escola? Bom, é muito pessoal. Nossa, é difícil, né? É muito pessoal, porque não, realmente pensando assim, como sociedade. Eu tenho meu conceito. Eu acho que o espaço da escola é um espaço que ele tem que ser de conexão. Eu acho que o papel do professor, e eu sempre chamei o professor que ele deveria ser um facilitador e não um professor. A facilitação dele é para o aprendizado cognitivo, mas também relacional. Então, o ambiente da escola é extremamente importante para a gente desenvolver, né? Nossa, como que eu levo uma bronca? Como que eu brigo, né? Se alguém briga comigo, o que acontece? Então, essa parte, assim, a gente
a sociedade está montada de uma forma onde a família, né, cada vez mais está trabalhando, ausente, e o aluno precisa ficar, né, a criança precisa ficar em algum lugar e não pode simplesmente ficar parada, ela tem que se desenvolver, né? E o desenvolvimento não é o cognitivo, mas também é o relacional. Isso nada melhor do que projetos. Então, você oferecer conteúdo para que a criança tenha interesse, pode ser pôr a água no copo. E depois ela vai lá e põe o óleo no copo. Nossa, mas não misturou. Então, a cada passo da vida, na nossa vida cotidiana, pode ensinar muita coisa. E isso, uma atividade na Explore, onde meus filhos estavam ali, aconteceu um teatro. E no teatro, todo mundo se apresentou e eu, como dono da instituição, não fico me envolvendo nem com o professor, nem com os alunos para não intimidar. E fui assistir o teatro. No começo do teatro, eu fiquei muito triste, que meu filho não participou. Ele estava sentado assistindo. No final, ele olhou para mim e falou assim, gostou, pai? Eu falei, putz, eu achei muito legal, pena que você não está lá. Eu fiz o roteiro. Então, cada um tem a sua parte, estou até arrepiado agora, cada um tem o seu formato e tem a forma de participar. Mas você tem que dar esse repertório. A minha filha nunca se interessou por música, mas quando eu mudei para uma casa, que eu pedi para o dono anterior deixar o piano, ela agora é baterista, é pianista, ela adora artes, por causa daquele piano que ficou lá. Então, o repertório, ele tem a ver com a sua vida. Se você não está perto de alguma coisa para saber que aquilo existe, você nunca vai poder executar. Então, se você tem um ambiente onde as pessoas estão fazendo projetos e que conhecem projetos, eu estou fazendo alguma coisa de culinária porque eu adoro, mas a Marta está fazendo alguma coisa sobre robótica e, de repente, a gente cria uma máquina para fazer sorvete e oferecer o sorvete pronto, já com a cobertura. Então, essas conexões fazem eu aprender sobre robótica, a Marta aprender sobre culinária e a gente aumentar o repertório. Então, ter um ambiente facilitado com as crianças que se autorregulam. Existem escolas nos Estados Unidos que não têm adulto. A escola do ensino fundamental inteiro é só criança, é só os alunos. Então, não tem professor, não tem gestor, limpeza, organização, é tudo a criança. E isso é incrível. Da mesma forma que a gente fala, poxa, a escola Waldorf não tem tecnologia. Nossa, as pessoas que saíram da escola Waldorf é quem está no Google, é quem está na Meta, é quem tem a cabeça pronta para imaginar qualquer coisa. Então, a escola precisa ajudar, precisa fomentar com que a criança aprenda o que faz sentido para ela e que tenha esses recursos disponíveis. Seja o conteúdo, seja o equipamento, seja a orientação, a tutoria. Ver sentido, né, quando a criança está aprendendo é muito importante, né? Eu lembro de estar na escola e, de repente, assistindo uma matéria e falando, gente, por que isso? Eu não tô, sabe? Eu tinha essa sensação de, tô perdendo tempo com isso aqui. Eu tinha essa sensação na escola. E quando você tá num negócio que você vê sentido, você vê aplicação, né? Você vê que faz parte do seu dia a dia, que isso pode te ajudar lá na frente, faz toda a diferença. Agora, o tamanho da dificuldade de se ter um ambiente desse formato, quem vai ser o cliente? Quem vai ser o primeiro pai a inscrever? Ou quem nunca teve oportunidade, arriscar. Agora que eu tenho oportunidade, eu ponho numa USP ou ponho numa escola inovadora, num espaço inovador, que vai fazer com que meu filho aprenda de qualquer coisa. Então, é difícil. É um dilema de sociedade que os pais vão repetir o que foi sucesso para ele ou querer o sucesso que ele viu no outro e vai fazer com que o filho dele faça aquele sucesso, ou vai inovar para o que realmente precisa. E tem a dimensão também, de novo, de inclusão, porque é muito difícil ter uma infraestrutura para você fomentar e facilitar, ter tudo isso. Isso que você falou do piano, né? É a mesma coisa. Eu comecei a tocar piano porque eu tive interesse quando eu tinha 6 anos. Meu pai trouxe uma pianola, você começa a experimentar ali e vai. Meu netinho começou também, foi lá sozinho, ele aprendeu a tocar lá várias musiquinhas, né? Mas você tem alguém dando infraestrutura, dando incentivo para que isso aconteça. E realmente acontece. Como que a gente faz para ter para culinária? Você precisa ter os ingredientes. Isso tem custo, né? Infraestrutura tem custo.
Então, a gente precisaria fazer isso no nível que todo mundo conseguisse ter, senão a gente aumenta a desigualdade, né? Porque quem pode vai começar a fazer mais, quem não pode... E aí tem um caso muito legal, em 2012, eu fui keynote num evento na Escandinávia. E lá era evento de educação, né? De comunicação, na realidade. E eu assisti uma palestra, depois que eu fiz minha palestra, era a Universidade das Crianças. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Fiquei curiosa. E aí, eles estavam contando que eles pegam as crianças desde pequenininho, levam para a universidade nas férias e fazem eles experimentarem todas as coisas que vocês imaginarem das áreas. Lógico que você pega a parte de estrelas, astronomia, tem mais sucesso do que umas outras, mas tem gente interessada em todas as áreas. E aí eles estavam falando que o maior sucesso é o acampamento de verão, que as crianças ficam uma semana acampadas lá, mas que eles tiveram que cancelar porque tinha pais que não conseguiam pagar os 100 euros que custava isso na época. E a gente vê como a nossa mentalidade... Lá eles têm uma mentalidade, ou todo mundo faz ou ninguém pode, né? Eu falei, mas se era o maior sucesso, não era legal deixar para que, se todo mundo não puder e a gente não conseguir ter recurso para todos, a gente não faz. Então, a gente tem que lutar como sociedade para ter... Aquilo, para mim, foi uma lição e até bem claro, né? Um tapa na cara de como que a gente tem visão cultural diferente, né? Então, é incrível, tem o lado de a sociedade aceitar para realmente colocar. Eu trabalho com muitas escolas particulares também, né? E aí, quando começou, agora menos, mas há uns 7, 8 anos atrás, as escolas de ponta, que começaram a colocar conteúdos mais inclusivos, dinâmicas inclusivas, e parar de focar no vestibular, os pais não queriam. Os pais iam lá brigar, tipo, como assim? Meu filho tem que passar no vestibular, né? E muitas das escolas de ponta começaram a ter uma outra visão, que é, eu tenho que formar, né? Eu tenho que formar o ser integral para ser feliz e fazer o que tiver que fazer. E não mais passar num vestibular, que é uma coisa que a gente precisa no Brasil por algum motivo, mas você tem que fazer a pessoa, né? Então, é interessantíssimo, eu adorei, e você já vai vendo desde pequenininho o que a criança gosta, e era um jeito também das universidades fidelizarem, né? Porque se você fez desde pequenininho seus acampamentos de verão, as suas experiências lá, você vai querer estudar naquela universidade afetivo, quando você começa a ter aquele vínculo, né? Ah, muito bom papo. A gente recebeu aqui Guilherme Rodrigues Alves, fundador e CEO da Explore Aprendizagem. Bom, Marta, vamos agora embalar nossa conversa para a viagem naquele quadro Takeaway? Takeaway. Vamos lá, né? Hoje foi tanto assunto. Então vamos lá, vamos tentar. Então a gente começou falando o que mudou na educação a partir da IA, que a gente está sentindo já direto, a forma de estudar, de ensinar, de avaliar. Lembrando que a gente tem as competências em 3 níveis: conhecimento, habilidade e atitude, e a gente agora precisa mudar a educação para que habilidades e atitudes consigam também ganhar força, não só conhecimento. Guilherme falou da empatia, da importância de a gente entender realmente onde está o problema da educação para a gente criar a solução correta, senão a gente não consegue realmente atuar nisso e pensar no que a gente, mais amplo, né? Não é um plano para 1 ano, 2 anos, mas a gente exercitar futuramente aqui, né? Então a gente exercitar a nossa função de pensar futuros para a gente começar a fazer a educação aqui agora, a importância dos dados, como que os dados são necessários para você conseguir fazer a educação não só personalizada, mas conseguir fazer todas as áreas e regiões terem melhor desempenho em função disso. Então, educação para o futuro, já falei. Regulação, a importância da regulação e com qual objetivo. Então, isso é bem um insight bem bacana do Guilherme. Não é só regular. Regular para quê? Para a gente conseguir direcionar para ser feliz. E aí, feliz ou sociedade. E aí, um dos vieses hoje para isso é o vocacional, para a gente desenvolver as habilidades que estão ligadas com a gente. E aí, a gente comentou, né, sobre como alguns formatos de educação privilegiam isso de deixar você ir para o seu fluxo interagindo. E para se desenvolver o máximo potencial pleno, a gente precisa do outro, a gente precisa de ambientes que fomentem a diversidade de pontos de vista, de projetos, infraestrutura, e a gente fica aqui torcendo para que a gente consiga isso no Brasil, e não só os países que são menos complexos, são menores, mas que, apesar da nossa dimensão continental, a gente encontre soluções para que essas soluções incríveis aconteçam aqui também.
Muito bem. O Futuramente vai ficando por aqui. Você pode encontrar a Marta no Instagram, @MartaGabriel. Você também pode mandar um e-mail para o futuramente@cbn.com.br. Futuramente... ele pode ser assistido também. Esse podcast agora, nessa nova temporada, está no Spotify ou no YouTube em vídeo. Futuramente teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia. A edição é de Ellen Menezes e Cauã Felipe. Trabalhos técnicos de Cláudio Antônio e Priscila Gubiotti. A coordenação de podcast é de Tiago Barbosa e Gabriel de Campos. E a direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo.